Falar sobre reencarnação gera sempre muita controvérsia e às vezes até polêmica. A ideia de termos tido outras vidas, para muitas pessoas é um grande absurdo, enquanto para outras é algo natural. Dorothy Edge foi uma inglesa responsável por uma das histórias mais curiosas relacionadas a vidas passadas. A mulher afirmava ter vivido durante a Era Faraônica e ter sido uma sacerdotisa e serva da corte do faraó Sete I, filho de Ramsés I e Sitra. Ela afirma ter cometido suicídio para preservar a imagem do amante após uma gravidez indesejada. Além disso, ela também ganhou um papel significativo na revelação da história egípcia por meio de algumas grandes descobertas arqueológicas. Aos 3 anos de idade, Ed caiu da escada em sua casa, batendo sua cabeça tão forte na queda que acabou ficando inconsciente. Um médico foi chamado e a garota foi declarada morta. Porém, cerca de 1 hora depois, Ed estava vivíssima, brincando, como se nada houvesse ocorrido. A menina passou a ter sonhos perturbadores, falava de prédios em colunas e chorava pedindo aos seus pais para poder voltar para casa. Vamos conhecer agora a história milagrosa da reencarnação da egiptóloga Dorothy Edge. Eu sou Sidney Góes e você está no Placebo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. Dorothy Edge era uma arqueóloga egípcia nascida na Grã-Bretanha e notável especialista na civilização do Egito faraônico, que acreditava ser a reencarnação de uma sacerdotisa de um antigo templo egípcio. Ela ganhou um papel significativo na revelação da história egípcia por meio de algumas grandes descobertas arqueológicas. No entanto, além de suas realizações profissionais, ela é mais famosa por acreditar que foi uma sacerdotisa egípcia em uma vida passada. Sua vida e obra foram abordadas em muitos documentários, artigos e biografias. Na verdade, o New York Times chamou a história dela de um dos casos modernos mais intrigantes e convincentes do mundo ocidental em histórias de reencarnação. Por suas reivindicações milagrosas, Dorothy ganhou fama suficiente ao redor do mundo, e as pessoas que são fascinadas por suas reivindicações de obras extraordinárias. Ela era filha de Reuben Ernest Edge e Caroline Mary Frost Edge. Pertencia a uma família de classe média baixa, pois seu pai era um alfaiate mestre durante a Era Eduardiana. A vida de Dorothy mudou drasticamente quando aos 3 anos caiu de um lance de escada e foi declarada morta pelo médico da família. 1 hora depois, quando o médico voltou para preparar o corpo para o funeral, encontrou a pequena Dorothy sentada na cama brincando. Logo depois ela começou a falar com seus pais sobre um sonho recorrente da vida em um enorme edifício com colunas. Em lágrimas, a menina insistiu: "Eu quero ir para casa." Tudo isso permaneceu intrigante até que ela foi levada aos 4 anos para o Museu Britânico. Quando ela e seus pais entraram nas galerias egípcias, a menina se desvencilhou das garras da mãe, correndo loucamente pelos corredores, beijando os pés das estátuas antigas. Ela havia encontrado seu lar, o mundo do Antigo Egito. Embora não pudesse pagar pelo ensino superior, Dorothy fez o possível para descobrir o máximo que pudesse sobre a antiga civilização. Visitando o Museu Britânico com frequência, ela foi capaz de persuadir o tal eminente egiptólogo Sir Ian Wales Budge para ensinar-lhe informalmente os rudimentos dos antigos hieroglifos egípcios. Quando surgiu a oportunidade de trabalhar no escritório de uma revista egípcia publicada em Londres, Dorothy aproveitou a chance. Lá, rapidamente se tornou a campeã do nacionalismo egípcio moderno, bem como das glórias da Era Faraônica.
no escritório, ela conheceu o egípcio chamado Yaman Abdel Meguid e em 1933, depois de sonhar ir para casa por 25 anos, Dorothy e Meguid foram para o Egito e se casaram. Depois de chegar ao Cairo, ela adotou o nome de Bulbul Ad-el-Meguid. Quando ela deu à luz a um filho, ela o chamou de Sete, em homenagem ao faraó morto há muito tempo. O casamento logo enfrentou problemas, pelo menos em parte, porque Dorothy agia cada vez mais como se vivesse no Antigo Egito, tanto quanto, se não mais do que na Terra moderna. Ela contou ao marido sobre sua vida antes da vida e todos que quiseram ouvir que por volta de 1300 a.C. havia uma menina de 14 anos, Bentershwit, filha de um vendedor de legumes e soldado comum, que fora escolhida para ser aprendiz sacerdotisa virgem. A belíssima Bentershwit chamou a atenção do faraó Sete I, o pai de Ramsés II, o Grande, de quem ela ficou grávida. A história também teve um final triste, pois, em vez de implicar o soberano no que seria considerado um ato de poluição com uma sacerdotisa fora dos limites do templo, Bentershwit cometeu suicídio. O coração partido do faraó Sete, profundamente comovido por seu feito, jurou nunca esquecê-la. Dorothy estava convencida de que era a reencarnação da jovem sacerdotisa Bentershwit e começou a se chamar Onset, que significa literalmente Mãe de Sete em árabe. Alarmado e alienado por seu comportamento, o imã Abdel Meguid divorciou-se de Dorothy Eide em 1936, mas ela aceitou esse fato com calma e convencida de que agora vivia em sua verdadeira casa. Nunca mais voltou para a Inglaterra. Para sustentar seu filho, Dorothy conseguiu um emprego no departamento de antiguidades, onde rapidamente revelou um conhecimento notável de todos os aspectos da história e cultura egípcia antiga. Embora considerada altamente excêntrica, Red era uma profissional talentosa, extremamente eficiente no estudo e escavação de artefatos egípcios antigos. Ela foi capaz de intuir detalhes incontestáveis da vida egípcia antiga e prestou assistência prática imensamente útil em escavações, intrigando outros egiptólogos com seus insights inexplicáveis. Em escavações, ela afirmava se lembrar de um detalhe de sua vida anterior e, em seguida, dava instruções como: "Cave aqui. Lembro que o antigo jardim estava aqui." Eles cavaram e descobriram os restos de um jardim há muito desaparecido. Em seus diários mantidos em segredos até depois de sua morte, Dorothy escreveu sobre as numerosas visitas oníricas do espírito de seu antigo amante, o faraó Sete I. Ela notou que, aos 14 anos, havia sido arrebatada por uma múmia. Sete, ou pelo menos seu corpo astral, a visitava à noite com frequência crescente ao longo dos anos. Estudos de outros relatos de reencarnação frequentemente observam que, nesses casos aparentemente apaixonados, um amante real frequentemente está envolvido. Dorothy geralmente escrevia sobre seu faraó de uma forma prática como: "Sua Majestade aparece por um momento, mas não pode ficar. Ele estava oferecendo um banquete no céu." As contribuições de Dorothy Eide para seu campo foram tais que, com o tempo, suas reivindicações de memória de uma vida passada e sua adoração a deuses antigos como Osíris não incomodavam mais seus colegas. Seu conhecimento da civilização morta e das ruínas que cercavam seu cotidiano conquistou o respeito de outros profissionais que aproveitaram as inúmeras ocasiões em que sua memória lhes permitiu fazer descobertas importantes, cuja inspiração não se explicava racionalmente. Além de fornecer essa assistência inestimável durante as escavações, Dorothy organizou sistematicamente as descobertas arqueológicas que ela e outros fizeram. Ela trabalhou com o arqueólogo egípcio Seni Hassan, ajudando-o com suas publicações. Em 1951, ela se juntou à equipe do professor Hamed Fakhri em Dashur. Assistindo Fakhri em sua exploração dos campos da pirâmide da grande necrópole Menfita, Dorothy forneceu conhecimento e experiência editorial que se provaram inestimavelmente na preparação de registros de campo e dos relatórios finais publicados quando eles finalmente
apareceram na impressão. Em 1952 e 1954, as visitas de Dorothy ao grande templo de Abidos a convenceram. Em 1956, depois de implorar uma transferência para Abidos, Dorothy conseguiu trabalhar lá em uma atribuição permanente. Eu tinha apenas um objetivo na vida, disse ela, que era ir para Abidos, morar em Abidos e ser enterrada em Abidos. Embora programado para se aposentar em 1964 aos 60 anos, Dorothy fez um forte argumento para ser mantida na equipe por mais 5 anos. Quando ela finalmente se aposentou em 1969, ela continuou a residir no vilarejo empobrecido de Araba El Madfuna, próximo a Abidos, onde ela havia sido uma figura familiar para arqueólogos e turistas. Tendo que se sustentar com uma pensão insignificante de cerca de $30 por mês, ela viveu em uma sucessão de casas de camponeses de tijolos de barros, compartilhadas por gatos, burros e víboras de estimação. Ela subsistia com pouco mais do que chá de hortelã, água menta, vitaminas para cães e oração. A renda extra vinha da venda aos turistas de seus próprios bordados, com bordados dos deuses egípcios, selos do templo de Abidos e cartelas hieroglíficas. Ele se referia à sua pequena casa de tijolos de barros como Onset Hilton, a apenas uma curta caminhada do templo. Ela passou incontáveis horas lá em seus anos de declínio, descrevendo suas belezas aos turistas e também compartilhando seu vasto fundo de conhecimento com os arqueólogos visitantes. Um deles, James P. Allen, do Cairo, a descreveu como uma santa padroeira da egiptologia, observando: "Não conheço nenhum arqueólogo americano no Egito que não a respeite", de que sua convicção de que fora sacerdotisa ali em uma vida anterior era absolutamente verdadeira. Em seus últimos anos, a saúde de Dorothy começou a fraquejar enquanto ela sobrevivia a um ataque cardíaco, um joelho quebrado, flebite, disenteria e várias outras doenças. Magra e frágil, mas determinada a encerrar sua jornada mortal em Abidos, ela olhou para trás em sua vida altamente incomum, insistindo: "Tem valido a pena. Eu não gostaria de mudar nada." Quando o seu filho Seth, que na época trabalhava no Kuwait, a convidou para morar com ele e seus 8 filhos, Dorothy recusou a oferta, dizendo que morava ao lado de Abidos por mais de 2 décadas e estava determinada a morrer e ser enterrada lá. Dorothy Eddy morreu em 21 de abril de 1981, no vilarejo próximo à cidade Templo Sagrado de Abidos. De acordo com a antiga tradição egípcia, seu túmulo no lado oeste de seu jardim tinha em sua cabeça uma figura esculpida de Ísis com suas asas abertas. Eddy tinha certeza de que após a sua morte seu espírito viajaria pelo portal para o ocidente para se reunir com os amigos que ela conhecera em vida. Essa nova existência foi descrita milhares de anos antes nos textos das pirâmides como uma das "dormindo para que ela possa acordar, morrendo para que ela possa viver." Em toda sua vida, Dorothy Eddy manteve seus diários e escreveu vários livros centrados na história egípcia em sua vida de reencarnação.